Senhor Jesus, nós te louvamos nesta noite. Te agradecemos por mais uma comunhão entre as igrejas. Agradecemos por nos convidar e por nos reunir aqui. Não apenas aqui, mas em tantos lugares ao mesmo tempo, no Brasil, em vários outros países, para juntos desfrutarmos da Tua palavra, sermos redarguidos, Senhor, pelo Teu Espírito, sermos, Senhor Jesus, direcionados e dirigidos por Ti. Obrigado, Senhor, Tu és o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade. Nos abrimos completamente a Ti nesta noite, para que o Senhor fale com cada um de nós. Senhor, nós colocamos de lado toda a nossa resistência, submetemos a nossa mente ao Espírito. Senhor Jesus, tomamos a decisão de mudar a nossa mente. Senhor Jesus, de aceitar a Tua direção. Obrigado pelo Espírito que habita em nós. Senhor, faça-nos ter essa consciência e essa convicção, Senhor, que Tu habitas em nós, nos guia, nos dirige e nos ensina. Abençoa-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos os irmãos e irmãs presentes aqui em Sobradinho, no Polo de Sobradinho, Distrito Federal, a todos os irmãos e irmãs, igrejas que nos assistem via YouTube, não só no Brasil, América do Sul e outros lugares. Nos alegramos que, mesmo virtualmente, podemos estar em comunhão uns com os outros. Aleluia, que o Espírito vence até mesmo as barreiras tecnológicas, né? O Espírito, ele pode envolver toda a terra ao mesmo tempo. Falar em todo lugar, porque ele é onipresente. Louvado seja o Senhor por essa comunhão entre as igrejas, cujo tema é este que está aqui. Podemos ler todos juntos? O Espírito da verdade nos guiará a toda verdade. Amém. A toda a verdade. Então, a palavra de ontem, a mensagem 1, liberada pelo irmão Joquismar em Fortaleza, foi uma palavra muito crucial. Creio que todos nós que estamos aqui acompanhamos. Se você não teve como acompanhar, acompanhe, ouça, para que então você possa também entender o que vai ser falado hoje à noite. Amanhã à noite segue com a mensagem 3, com o irmão Flávio Gaspar, a partir do Polo de Bauru. E terça pela manhã segue pelo Polo de Uberaba, com o irmão Miguel Mar. E também cada polo, em alguns lugares, estão tendo também as suas palavras regionais para os irmãos locais. Louvamos ao Senhor por este tema, certamente escolhido pelo Espírito, porque hoje neste mundo tão conturbado, cheio de mentiras, e cada vez mais as mentiras imperam, nós precisamos de estar firmados na verdade. Os irmãos concordam? Nós que conhecemos a verdade, primeiramente, o que é a verdade? Quem é a verdade? Vamos ler então João 14, versículo 6, versículo que todos nós já conhecemos. Para ganhar tempo, está sendo projetado, os irmãos anotem, vamos ler juntos? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então está muito claramente definido na palavra que a verdade é uma pessoa. A verdade é o mesmo Cristo. Ele é a verdade. Fora de Cristo não há verdade. Tudo é vaidade. Vaidade é o contrário da verdade. Vaidade relacionado com mentira. Vaidade e mentira são sinônimos. E este mundo está imerso na vaidade, na mentira. Tem o pai da mentira, que é Satanás. Mas, aleluia, nós estamos na verdade. A verdade, Cristo em nós, a esperança da glória, habita em você e em mim. Como? Pelo Espírito da verdade, que foi dado a nós depois da sua morte,
na cruz, depois da sua ressurreição, e lá em João 20 e 22, quando ele encontra os discípulos naquele quarto fechado, todos ali com medo, o Senhor entra e aparece exatamente como este Espírito da verdade, o Espírito que dá vida, e sopra para dentro dos discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo. Ali foi a primeira semente do Espírito semeado na humanidade. E a partir dali, todo aquele que crê recebe o mesmo Espírito. E esse Espírito é o Espírito que nos conduz a toda verdade. Ele é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo que nos conduz a Cristo. O que é guiar a toda a verdade? O que esse verbo guiar, ele representa? Todos nós estamos, hoje, acho que todos nós que liberamos um pouco a palavra, nós gostamos de voltar um pouco para o grego, não é? Para ver o significado desta palavra, das palavras, para entender melhor o significado do que ela diz, porque às vezes na nossa própria língua, no português, no inglês, no espanhol, não dá para expressar todo o sentimento daquela palavra. O que é guiar a toda a verdade? Esse verbo guiar significa orientar, direcionar como um professor. Um professor serve para dar o quê? Orientação, não é? Para orientar, para guiar. E aqui em João 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, claramente dizendo para os discípulos, né? Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Quem habitava com eles? Jesus, não é? E estará em vós. Então ele fez essa jogada de palavras que o Espírito da verdade habita convosco. Vós o conheceis. Mas não só habita convosco. Vai chegar um dia, um pouquinho depois, alguns dias depois, estará em vós. Você quer alguém, você sabe a diferença de alguém habitar com você e alguém estar em você? É uma grande diferença. Habitar com você ainda é algo externo. É ao lado, do lado. Mas estar em você significa uma habitação permanente. 24 horas. Nesse período de festas, vamos colocar assim, de feriado, você acha muita pouca coisa aberta. Hoje precisei comprar algumas coisas, uma canetinha amarela, não achei, né? Eu falei, opa, deixa eu ver se algum mercado está aberto. E tem uns mercados 24 horas abertos. Eu cheguei lá, achei o que eu queria. Aleluia. O Espírito da verdade é 24 horas. Amém? Habita em você e habita em mim. Este Espírito da verdade, como dizem aqui no versículo 17 que nós lemos, 18 fala assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Eu queria parar um pouquinho nessa palavra no versículo 16, outro consolador. Outro consolador. O Senhor Jesus na terra, enquanto ser humano, filho do homem, ele era alguém que guiava os seus discípulos. Os discípulos o seguiam. Tem um versículo eu acho que em Lucas, né? Que fala, não chamareis a vós guias, porque há um só guia, Cristo. Amém? Cristo é o único guia. E o Senhor Jesus na terra, ele era um guia. Ele guiava os discípulos o seguiam. Mas quando ele diz aqui, outro consolador, essa palavra consolador
no original grego é parakletos. E sabe o que é o parakletos? Eu quero até ler para vocês o que significa essa palavra, parakletos. Aqui. Parakletos. Chamado, convocado a estar do lado de alguém, especialmente convocado a ajudar alguém. Que coisa maravilhosa. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, foi convocado pelo Pai, foi chamado pelo Pai, enviado pelo Pai, depois da morte de Jesus e da sua ressurreição, porque antes disso não poderia. O Espírito glorificado, o Espírito não podia ser dado até que Jesus fosse glorificado. Hoje partimos o pão. Este momento em que partimos o pão, tomamos do pão e do cálice, nós não apenas agradecemos ao Senhor pelo sangue que Ele derramou, pela sua redenção que completou a nossa salvação, mas tudo isso veio o quê? Veio trazer-nos um grande presente, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. O Senhor Jesus teve que viver 33 anos e meio preparando este dom. O dom do Espírito Santo. O dom do Espírito da verdade. Irmãos, quando você recebe um presente, como é que você reage a um presente? Quando eu vim agora da Suíça com a minha esposa, nós trouxemos alguns presentes para os nossos familiares. O Lucas, meu filho, a Monique, minha nora, receberam muitos presentes. Eu tenho certeza que eles não ficaram indiferentes. Receber um presente mostra que alguém pagou um preço por ele e que valoriza a quem deu. O Senhor, Ele valoriza cada um de nós. E Ele pagou um preço altíssimo de 33 anos e meio para viver essa vida humana, terminar na morte da cruz, a fim de que este presente, essa bênção prometida, o Espírito da realidade, da verdade, pudesse ser dado a você e a mim. Então, quando partirmos o pão, não apenas nos lembremos do sangue derramado, da vida liberada, mas vamos também agradecer ao Senhor. Obrigado pelo teu grande presente. Um presente que hoje me guia. Um presente que hoje me orienta. Não apenas me consola. A palavra consolador, ela pode ainda ficar limitada no seu sentimento. Emotivo, me consola quando estou triste. Não, não. Na verdade, esse consolador, ele nos pega pela mão, o Paracletos. Ele nos representa, ele julga a nossa causa, ele defende a nossa causa junto ao Pai. Ele nos guia a toda a verdade. Quando nós nos desviamos, ele vem e pega pela mão, não é por aqui não. Por isso que muitas vezes tribulações vêm. Passamos por sofrimentos que nós não entendemos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo fala assim, você está tomando o caminho errado, eu tenho que corrigir a sua rota. Louvado seja o Senhor, pelo Espírito que nos guia a toda a verdade. Toda a verdade significa, em tudo que nós fizermos a partir da nossa regeneração, tem que resultar em uma pessoa, que é Jesus Cristo. Nossas ações, nosso viver, nossas palavras, nossa atitude, tem que ter apenas uma expressão. A pessoa de Cristo. Se a minha vida, ela não expressa Cristo, então o Espírito vai fazer de tudo para te moldar, te provar, para te pressionar aqui, pressionar ali, para te perscrutar, a fim de que você seja conduzido à pessoa de Cristo, a única verdade. Efésios capítulo 4. Efésios 4. Versículo 17.
Isto, portanto, digo, no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não andeis mais como? Porque nós andávamos como? Nós éramos todos gentios, certo? Andávamos onde? Na verdade? Não, na vaidade. Engraçado, né? Só você muda 2 letras. Vaidade, verdade. Cuidado para a gente não cair no engano, hein? Uma palavra que começa com V, termina com E. Nós podemos cair na vaidade. A vaidade nos engana. Ontem o irmão Joquismar falou muito claro sobre distrações. Tirar do foco. Hoje, exatamente o que está repleto neste mundo, o que Satanás está bombardeando este mundo, não apenas o mundo secular. Hoje pela manhã, lá em Vicente Pires, o Senhor também nos trouxe luz, que até mesmo no mundo, no que diz respeito ao convívio na igreja, no meio do povo de Deus, existe muita vaidade. Coisas que parecem ser piedade, mas não são. É pura vaidade e imitação. Tem a forma da piedade, mas não tem o poder. Sabe por quê? Como diz 2 Timóteo 3, porque a realidade não está ali. Tem apenas a forma. Nós também temos que tomar muito cuidado com todas as coisas que parecem ser Cristo e não são. Por isso que é necessário que nós tenhamos espírito de sabedoria e de revelação. Essa foi a oração do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, dizendo, ele orava pelos efésios para que eles tivessem o espírito de sabedoria e de revelação, para que conhecessem as coisas referentes a Deus. Por quê? Porque a vaidade, ela distrai, e este mundo hoje está cheio de vaidade. Ontem, na palavra, foi muito bem explicado, não vou repetir, não apenas nas coisas seculares, mas eu temo muito que mesmo nós, nosso viver cristão, nas coisas referentes à palavra de Deus, referentes às coisas que parecem ser, nós estejamos caindo também numa certa forma de vaidade. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Não. Muitas, às vezes, atividades, muitas coisas que parecem ser, mas o conteúdo não é Cristo. E aí nós somos enganados, somos distraídos. Então, irmãos, nós andávamos na vaidade dos nossos pensamentos, como diz esse versículo, obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância. Versículo 18, tá? Efésios 4, 18. Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos ser instruídos, segundo é a verdade em Jesus. E quem pode nos instruir? Quem é capaz de nos instruir, nos ensinar? Não são homens. Louvamos ao Senhor por todos os irmãos que compartilham a palavra. Mas antes dos irmãos, nós temos alguém superior, que está dentro de você, dentro de mim, que é o Espírito Santo. O Espírito da verdade. A unção que nos ensina todas as coisas. Nós temos que crer nisso. Temos que exercitar, cada um de nós, temos que exercitar, viver neste Espírito. Infelizmente, ao longo da nossa vida cristã, diferentes antecedentes que estão presentes aqui, muitos viveram a vida cristã na vida da igreja, né, outros em grupos cristãos,
E muitos de nós fomos conduzidos por pessoas, por métodos, estratégias, modos, e nós desaprendemos a ser conduzidos pelo Espírito. Concorda ou não? Oração não precisa mais, está tudo definido. Não precisa mais buscar a vontade de Deus, que está tudo definido. Mas hoje, irmãos, o Senhor está nos trazendo essa nova realidade, por isso que a palavra está chegando agora com força para nos ensinar e nos reeducar a ser esses que aprendem a andar pelo Espírito da verdade. Ser guiados por Ele. Daqui a pouco a gente vai tocar algumas coisas práticas. Talvez muitos de vocês até já sabem. Mas, irmãos, as coisas de Deus, elas não são novidades no sentido de curiosidades. Existe aquilo que é o arroz com feijão, que o Senhor nos dá todos os dias, e basta praticar e viver que a gente vai chegar lá. Se a gente cumprir e viver o que a palavra nos diz, aquelas coisas que parecem ser, entre aspas, repetitivas, mas não é, porque isso diz respeito à nossa sobrevivência espiritual, nós temos que praticá-la para que nós cheguemos onde o Espírito quer nos levar. Entenderam? Pronto. Então, louvado seja o Senhor, que nós sabemos que a verdade é Cristo, o Espírito vai nos guiar a toda verdade. Em João 14, 26, João 14, 26, reforçando a questão de ensinar, né? Diz aqui: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Isso no caso dos discípulos. Os discípulos tiveram 3 anos e meio com o Senhor Jesus. Diz João no final do seu evangelho, que tudo aquilo que Jesus fez e falou não pode conter em todos os livros, né, do mundo, não é isso? Mostrando que, muito mais do que os 4 evangelhos, Jesus registrou muita coisa, falou muita coisa. Imagina, que aquilo que foi registrado, que haja bastante coisa nos 4 evangelhos, nós não damos conta de digerir tudo. Imagina tudo aquilo que o Senhor falou e fez nos 3 anos e meio. Ok, vamos ler ali João, para vocês não ficarem. João 21, né? João 21. João 20, 30 e 31. Diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Daí, capítulo 21, versículo 24 e 25. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ele disse isso em forma de metáfora ou ele falou a verdade? Eu tenho certeza que falou a verdade. Mas as principais coisas foram registradas. Agora, voltando para João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, o Paracleto, aquele que nos guia pela mão, aquele que nos conduz pela mão, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Vos ensinará todas as coisas. Essa palavra ensinar, no grego é didástico, significa como um professor. Sabe por quê? Nós precisamos que o Espírito nos ensine todas as coisas, porque nós não sabemos caminhar no reino de Deus. Eu criei em Jesus, aleluia, agora sou filho de Deus. Só porque você recebeu a vida de Deus, você já sabe caminhar no reino de Deus? Eu não sei. Eu ainda estou aprendendo. Você ainda está aprendendo? Então você precisa do professor. Você entra numa academia para poder fazer alguns exercícios. A primeira coisa que você faz, quando vê aquele monte de aparelhos, é falar assim: para que é isso aqui? Para que serve isso aqui? Para que serve aquilo? Aí você chama quem?
Você chama o professor. Ele fala, isso aqui é para o bíceps, isso aqui é para o tríceps, isso aqui é para as pernas, isso aqui é para os glúteos, isso aqui é para... Isso você vai conhecendo. Ah, bom, olha, só que para mexer nisso aqui, você tem que sentar nessa posição. Não comece no 50, começa no 20. Ele vai te orientando. Ninguém chega numa academia e fala assim, eu já sei, sou atleta, vou começar tudo. Você se submete à orientação de um professor. Na verdade, a nossa vida inteira, em todas as coisas que a gente faz neste mundo, nós estamos debaixo de uma orientação. Sim ou não? Vocês que trabalham hoje em órgãos públicos, órgãos privados, vocês têm os seus chefes, seus supervisores, vocês estão a toda hora passando por reciclagem, sim ou não? Você entra num setor que você tenha o conhecimento, mas você tem que aprender como é que o povo trabalha lá. Alguém tem que orientar. Então você sempre se submete a uma orientação. Por que espiritualmente a gente pensa que a gente sabe fazer? Por que a gente não se submete ao Espírito que nos foi dado mediante um alto preço de morte? Que está dentro de você e de mim para nos orientar em tudo. O Espírito sabe orientar relacionamento conjugal? Ele sabe orientar relacionamento de pais e filhos? Ele sabe orientar relacionamento entre irmãos que servem na mesma localidade? Ele sabe orientar você dentro da sociedade? Sabe. Mas a questão é, será que eu e você pedimos orientação para ele? Ou a gente pede orientação para outros professores? Quantas pessoas vão pedir orientação a profissionais de saúde? Digo, nós, filhos de Deus, nós que temos o Espírito da verdade em nós, nós que temos o Espírito de Deus que habita dentro de nós, que vem para anunciar todas as coisas que o Filho fez, tem, anunciar todas as coisas, nos ensinar todas as coisas e nos lembrar das palavras que o Senhor Jesus falou. Claro, para os discípulos, ali, para nós hoje, é pela palavra. Louvado seja o Senhor, que hoje, quando a gente fala, tudo aquilo que eu te falei, nós nunca ouvimos a palavra de Jesus audível no nosso ouvido, mas nós ouvimos Jesus toda vez que a gente lê a palavra. Concorda ou não? Então, quem tem que nos orientar e nos lembrar de tudo que o Senhor Jesus falou, fala e ainda falará? O Espírito Santo. Então, eu não sei caminhar no reino de Deus, eu não sei servir na casa de Deus, eu não sei me relacionar com os irmãos, eu não sei viver uma vida no Espírito, mas aleluia, eu tenho um professor, eu tenho quem me ensina, eu tenho quem me pega pela mão e diz, é por aqui, faça isso, faça aquilo, mas eu preciso me submeter a ele. Isso chama-se obediência. Obediência. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro 1, versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Porque o Espírito nos santifica. O que significa o Espírito nos santificar? Santificação do Espírito. À medida que nós caminhamos a nossa jornada no Senhor, o Espírito vai nos separando. Santificação significa separar-nos. Sabe por quê? Porque nós já não somos segundo a vaidade dos nossos pensamentos como outrora. Ontem o irmão Chiquimar falou uma palavra muito clara. Tem que haver mudança de mente. Eu não sou mais daqui, não tenho mais nada a ver com isso, eu tenho que ter a mente de Cristo. Eu tenho que ter a mente do Espírito. Tem 2 versículos que falam sobre isso, sobre a mente de Cristo
fala que nós temos a mente de Cristo e nós temos a mente do Espírito. Quer dizer, eu preciso aprender a pensar como Cristo pensa. Tenho que aprender a pensar como o Espírito pensa. E quem vai me levar a pensar como Cristo pensa e como o Espírito pensa? O próprio Espírito que nos ensina todas as coisas. E lógico, ele vai nos lembrar da palavra. Agora, se eu não tiver a palavra, vai me lembrar de quê? Por isso que, infelizmente, há muitos cristãos que falam do Espírito, parecem estar vivendo no Espírito, não estou aqui para criticar, mas quando não tem a palavra, esse guiar, ele muitas vezes se torna abstrato e torna-se até mesmo falso. Porque o Espírito, ele precisa da palavra, a palavra dada é a voz do Senhor. O Senhor fala pela palavra. Por isso, quando a gente volta para a palavra, nós temos que voltar, como nós cantamos neste primeiro hino, hoje, na reunião. Toda vez que a gente vai ler a palavra, temos que nos voltar em oração. Temos que nos prostrar diante do Senhor. E gastar tempo diante dele na palavra. A sociedade hoje é uma sociedade consumista, uma sociedade imediatista, uma sociedade superficial. Tudo que você aprende hoje, especialmente pela mídia social, tudo é coisa rápida, não é? Tudo é coisa rápida. Até falei hoje em Vicente Pires, vários irmãos falando assim, irmãos, vamos colocar no YouTube shorts das mensagens. Pega a mensagem de 1 hora, divide em 30 shots de 2 minutos. Porque o pessoal não aguenta ouvir a mensagem de 1 hora. Todo mundo quer 2 minutinhos, ouve. Mas eu pergunto, o que 2 minutinhos vai causar em você? Ele pode fazer como fala? Trazer um consolo ali na hora, mas você precisa aprofundar, gastar tempo. O irmão John Wesley falou uma coisa que me tocou demais. Ele falou assim, com quem você ama, a quem você ama, você gasta tempo. Você não conhece a quem ama, gastando só 5 minutos por dia. Sim ou não? Você ama sua esposa? Você ama seu marido? Você ama seus filhos? Será que você os conhece, de fato, gastando 5 minutos por dia? Basta? Um certo irmão falou uma vez para mim assim, ele trabalhava, a esposa também. Aí então eles se encontravam apenas nos horários, né? Assim, voltava para casa, ela também voltava ali na hora de comer e tudo, na hora de dormir, depois ele saía de manhã, ela saía de manhã, então voltava. Depois ele aposentou, ela aposentou também. Aí eu falei, e aí irmão, como é que tá? Ele falou assim, eu era feliz e não sabia. Entendeu o que quer dizer? Porque é o seguinte, porque quando o casal ele não se encontra tanto, então não tem tanto atrito, né? Ah, tudo bem e tal, mas depois viver 24 horas junto. Então 24 horas junto, lógico, né? Quando você casou com sua esposa, com seu cônjuge, você queria estar 24 horas com ela. Quem namora, sai do trabalho doido para ir para a casa da namorada, para poder encontrar com ela, sair para comer e tal, não é? Depois quando noiva, a mesma coisa, quando casa, aí pouco a pouco parece que esse amor vai, não, né, e tal. Irmãos, quando a gente ama de verdade, a gente quer gastar tempo com quem ama. A palavra não é fora de Cristo, a palavra é Cristo. Ir à palavra é ir a Cristo. Disse ele também, quando eu vou à palavra, John Wesley, quando eu vou à palavra, eu vou para fazer uma coisa, me encontrar com meu amado. Watchman falou isso também. Na verdade, todos os servos de Deus do passado, que muitos de nós chamamos assim de heróis da fé, eu já disse isso para vocês na vez anterior. Na verdade,
Não há heróis da fé. Há simplesmente irmãos que aprenderam o segredo de obedecer à palavra, obedecer ao Espírito, praticar o que a palavra diz, e isso os faz vencedores. Nós todos podemos fazer isso, só que nós temos que nos educar, nós temos que nos disciplinar. Sem disciplina, não vamos chegar a lugar nenhum. Por que para as coisas seculares nós somos disciplinados? Quantos de vocês aqui têm curso de MBA? Eu não vou pedir para levantar a mão, não. Fez o MBA para uma coisa, faz MBA para outra coisa, depois faz um aperfeiçoamento para uma coisa, um treinamento para outra coisa. O que você está fazendo? Você está se capacitando, certo? Para você poder desempenhar melhor a sua função. E espiritualmente, nós estamos fazendo MBAs com o Espírito. O melhor instrutor de MBA espiritual é o Espírito Santo, pela sua palavra. Para isso eu preciso gastar tempo na palavra. Eu tenho que separar meu tempo, sim. Não é? Antigamente a gente falava assim, separa 5 minutos da sua manhã, lê alguns versículos, ora e lê e sai. Não, hoje, irmãos, não basta, não é suficiente que você gaste 5 minutos. É a mesma coisa que você encontrar com quem você ama 5 minutos e pense que vai conhecê-lo. Não, nós temos que gastar tempo com quem nós amamos. Nós temos que gastar tempo com as palavras do nosso amado. E o Senhor quer o melhor para nós, está tudo aqui. Sabe por quê? Que nós estamos edificando algo relacionado ao reino de Deus. Nós estamos aprendendo a caminhar e andar e a nos portar dentro do reino de Deus. A casa de Deus, do Deus vivo, que é a sua igreja. O nosso viver diário, ele tem que estar voltado para uma conclusão final corporativa. Não nos esqueçamos disso. Não estamos aqui falando de uma experiência individual apenas. Nós temos que ter a nossa meta final. O Senhor quer a sua igreja edificada. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, está nos guiando para chegarmos ao cume dessa verdade, que é ter para Cristo a sua igreja gloriosa, santa, sem defeito e sem mancha. Efésios 5, 24 a 26. Amém? Essa é a meta. Não pense que a meta é você. Sim, é você para o corpo. É você para a igreja santa, sem defeito e gloriosa. Porque nessa igreja santa, sem defeito, sem gloriosa, sem mancha, você também é gloriosa, glorioso, sem mancha, sem defeito e sem ruga. E quem vai nos levar a essa realidade? O Espírito da verdade que nós habita, com a nossa contribuição. Nós temos que contribuir. Infelizmente existem pessoas que pregam aí, tudo deixa para Deus, Deus faz tudo. Ó Senhor, o Senhor não é responsável por todas as coisas. O Senhor já fez tudo, na verdade. Quando Ele morreu na cruz, viveu a vida humana, ressuscitou, soprou o Espírito para dentro de nós, sabe o que Ele fez? Ele deu uma caixa de ferramentas com tudo aquilo que você precisa. Amém? Eu estou na casa do meu sogro, sempre que eu venho, vejo alguns defeitos aqui, uma porta ali que está errada, uma lâmpada queimada. Aí eu me aventuro a arrumar essas coisas. Primeira coisa que eu faço, procurar as ferramentas. Cadê a chave de fenda? Cadê a luz? Cadê a lâmpada? Cadê a escada? Eu preciso dos utensílios, né? Das ferramentas para poder consertar. Aleluia. O Espírito da realidade é a grande caixa de ferramentas que o Senhor nos deu de presente. Falando tudo o que você precisa está aqui. Mais a palavra que eu falo para você. A Bíblia e o Espírito. A palavra e o Espírito. As duas coisas inseparáveis.
mas eu e você precisamos mergulhar na palavra. Uma das grandes distrações que tem levado muitos irmãos a perderem o foco, a se distraírem, é ir para a palavra sem a presença de Cristo. Eu estou falando um pouquinho de John Wesley porque eu estou estudando um pouquinho a vida de vários servos de Deus. Então, abrindo parênteses aqui, eu me arrependi muito, eu me arrependo à medida que eu vou lendo esses servos. Porque no passado, havia dentro de nós um certo menosprezo pelos irmãos do passado. Falasse que tudo é coisa velha, tudo é do passado. A palavra e o viver que esses irmãos tiveram valem até hoje para edificar a igreja. Sim ou não? Porque as experiências que eles tiveram foram para o corpo. E o corpo, ele é atemporal. Ele vem lá da morte de Jesus na cruz até os dias de hoje. Todos os filhos de Deus, nesses 2000 anos de história, fazem parte do corpo. Todas as experiências que nossos irmãos experimentaram é para você e para mim. Só que os exemplos que eles dão são para o nosso aprendizado e para a nossa advertência. Então, toda vez que eu vou para a palavra, ao ler a história deles, ver o que eles falaram, sem focar na pessoa, porque nós não estamos atrás de homens, nós queremos ver Cristo no falar desses irmãos também. E uma vez que eles me levam para Cristo, é o que importa. Sem exaltar homem algum. Uma coisa que estamos aprendendo também no nosso meio hoje. Não exaltar homem algum. Nem exaltar pessoa nenhuma. Todos têm seus ministérios, todos têm as suas funções. Se for levar você para Cristo, louvado seja o Senhor. Se você encontra alguém que te leva para Ele ou para alguma coisa, interrogação, não siga. Mas se essa pessoa te leva para Cristo, de fato, na palavra, você pode ter essa abertura. Compreendem? Como é importante nós termos discernimento? Então, toda vez que eu volto e vejo, eu vou com o coração muito humilde, quebrantado. Senhor, eu quero aprender com esses irmãos. Porque nós temos que aprender com o corpo de Cristo. Não seja presunçoso, nem eu, nem você, pensando que o que eu vi na palavra é o suprassumo. Ali nada mais é que uma gota no oceano, que está dividido em milhares e milhões de gotas, da experiência de tantos irmãos e irmãs, que na experiência com o Senhor, enriquecem a nossa experiência no corpo de Cristo. Isso aqui está escrito onde? Efésios capítulo 3, não é isso? Vamos lá, Efésios 3. Efésios 3, versículo 14 em diante. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. É interessante que essa palavra, mediante, por meio de, no, pelo, por intermédio de, segundo o Espírito, está repleto nas epístolas. Várias frases, vários momentos, tudo escrito assim, por meio do Espírito, mediante o Espírito, segundo o Espírito. Em outras palavras, a igreja é pelo Espírito. Nossa vida cristã é tudo baseado no Espírito. As coisas de Deus são todas tendo o Espírito como a base, como o fundamento, como a base central para nos levar adiante. Fora do Espírito, é tudo vaidade. Só no Espírito está a verdade. Louvado seja o Senhor. Aí continua. E assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Habite Cristo em vossos corações. Versículo, irmão, Colossenses 3,16. Habite ricamente a palavra de Cristo.
nos vossos corações. Como que Cristo habita nos nossos corações? Ele já habita no nosso espírito. Cristo em vós, a esperança da glória. O Espírito que habita em nós. Aí tem vários versículos. Romanos 8, né? 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 1, 13. Guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em vós. Você vê? Tudo é mediante o Espírito. Irmãos e irmãs, não façam nada fora do Espírito. Tudo na sua vida, na minha vida, seja pelo Espírito. No hino que nós cantamos também, no primeiro, fala assim: não me permita tomar decisões por mim mesmo. Coisas mínimas que você faz no dia a dia, já que você é filho de Deus. Você é filho de Deus? Todos que são guiados pelo Espírito são o quê? São filhos de Deus. Em outras palavras, todos os filhos de Deus, verdadeiramente, são guiados pelo Espírito. Guiados quando? Todo o tempo. Em que coisas? Em todas as coisas. Nas mínimas, também. E nas grandes, muito mais. É isso que o Senhor quer nos ensinar hoje, irmãos. É isso que o Senhor quer nos trazer hoje, para você e para mim. Em todas as coisas, seja guiado pelo Espírito. Faça as coisas mediante o Espírito, por meio do Espírito, por intermédio do Espírito, segundo o Espírito. Tudo pelo Espírito. Não menospreze o dom de Deus. Dom do Espírito, dádiva, presente, que foi dado por Cristo na cruz por nós. Valorizemos isso, irmãos. Valorizemos o que está dentro de nós. Não se distraia com muito conhecimento. Infelizmente, no mesmo ambiente da igreja ao longo dos séculos, muitos se distraíram para conhecer a palavra. Não está errado conhecer a palavra, mas foram para a palavra sem o Espírito. O próprio John Wesley falou, ele foi catedrático, ele se formou na Universidade de Oxford. Ele já dava cursos e muita coisa, tinha até métodos, mas o momento que ele encontrou verdadeiramente a realidade do Espírito, mudou a sua vida. Irmãos, nós não queremos ser catedráticos na Bíblia, altamente teólogos na Bíblia, conhecedores da Bíblia e sem o Espírito. O próprio Senhor Jesus disse em João 5, 39 e 40, diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela o quê? A vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Está certo? Vê no versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Na época de Jesus, era ele, vir a ele. Hoje, que temos o Espírito, é ir ao Espírito. Na oração, na leitura da Bíblia, temos que gastar tempo no Espírito. Temos que perguntar: Senhor, eu vou ler a palavra agora. O que o Senhor quer falar comigo? A palavra é a verdade. João 17, 17. Por favor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é verdade, é a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. É a mesma palavra, é o mesmo Cristo. Santifica-os em Cristo. A tua palavra, Cristo, é a verdade. Mas de maneira prática, hoje não temos Cristo aqui, mas nós temos a palavra. Nós não temos Cristo aqui, mas temos o Espírito. O Espírito é Cristo, a palavra é Cristo. Então, tudo nos conduz para Cristo. Então, quando nós estamos gastando tempo na palavra, pelo Espírito, na leitura, buscando que a palavra nos exponha, não apenas nos console. Não sei quem falou que hoje em dia, não sei que foi o próprio Joquismar, alguma mensagem de algum irmão que eu vi recentemente, que
muitas pessoas hoje, inclusive nós, vamos atrás de mensagens que tragam consolo, uma autoajuda, não é? Que estão na Bíblia. Não está errado isso. Só que, irmãos, a palavra não vem para passar a mão na nossa cabeça. A função da palavra é nos expor, é nos curar, é nos corrigir, é nos instruir, é nos educar. Concorda ou não? Se você e eu não estamos abertos para a palavra vir nos corrigir, nos confrontar. Muitas vezes a gente lê a palavra, quando lê aqueles versículos, não, isso aqui eu vou passar. Porque são versículos confrontadores, que expõem você e me expõem. Mas aleluia, é exatamente a função da palavra, é nos curar. E o Espírito nos leva para a palavra para nos levar-nos à verdade. A verdade é dura e crua. A verdade dói, mas a verdade cura. Lá em Apocalipse, capítulo 10, versículo 9 e 10. Diz assim: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. A palavra, quando chega para nós, ela é doce quando a gente lê, mas quando a gente aplica, ela é amarga. Por que amarga? Para nos curar. Quem já tomou remédio amargo aí? Tomou remédio, mas aquele remédio te ajudou. Né? Irmãos, nós temos que tomar a palavra, devorá-la. A palavra tem muitas nuances. É comida, é ensino, é corretivo. E o Espírito sabe usar a palavra para nos alcançar, porque Ele quer nos conduzir a toda a verdade. A função, irmãos, do Espírito nessa jornada nossa, é nos livrar de toda mentira que neste mundo tem. Nos levar cada vez mais à presença de Cristo. Amém? A minha experiência sua na palavra tem que ser essa. Não fiquem satisfeitos em ouvir mensagens apenas. Hoje tem muita coisa no YouTube, tem muita coisa, né, disponível para nós. Até falamos hoje lá em Vicente Pires. Fica beliscando, belisca aqui, e no final não te alimenta coisa nenhuma. Você precisa gastar tempo, você, na palavra do Senhor. Você precisa separar o seu tempo, ler a Bíblia e pedir: Senhor, me cura, me expõe. Espírito, fale comigo. Mostra-me onde estou errado. Me confronta, Espírito. Cura expõe onde estão as trevas em mim. Expõe onde aquilo que é vaidade na minha vida ainda. Expõe toda mentira na minha vida. Me cura, Senhor. Eu preciso da palavra para me curar, Senhor. O Espírito sabe. Por isso, irmãos, louvamos ao Senhor, porque o Senhor está nos trazendo para essa realidade hoje. E não apenas isso. Também o Senhor precisa nos trazer a realidade do corpo. Como nós vimos, não é? O Espírito habita em nós, Cristo habita em nós, mas também para compreender toda a extensão de quem Cristo é para nós. O comprimento, a altura, a profundidade, a largura. Eu preciso dos irmãos. E os irmãos precisam de mim. Precisamos uns dos outros. E precisamos aprender a ser confrontados uns com os outros. Não para discutir, teoria, não para discutir doutrina, mas para nos ajudar mutuamente. Uma palavra que está repleta na Bíblia, no Novo Testamento, é uns aos outros.
instruí-vos mutuamente, consolai-vos mutuamente, admoestai-vos mutuamente, exortai-vos mutuamente, estimulai-vos mutuamente. Então, quando o irmão vem te estimular, o irmão vem te confrontar, não rejeite. Saiba que o Espírito está, quem sabe, levando exatamente esse irmão para corrigir a sua rota. Nunca fale assim, o irmão está interferindo na minha vida. Não. Esteja aberto para no corpo de Cristo sermos mutuamente ajudados. Espiritualidade isolada é falsa espiritualidade. A verdadeira espiritualidade de alguém é quando ela é capaz de confrontar o corpo de Cristo. Quando o corpo de Cristo pode falar com ele e ele não rejeita. A espiritualidade é verdadeira. Uma pessoa ermitão lá na montanha nunca vai ser uma pessoa espiritual. Eu vou agora me retirar, vou ficar lendo a Bíblia lá. Você nunca vai ser transformado. Porque a transformação, ela vem exatamente no convívio do corpo de Cristo. A transformação é quando a gente pede ao Senhor, Senhor, eu não quero ler a Bíblia apenas para ser informado. Eu lamento, irmãos, que ao longo desses anos, muitos dos momentos, nós fomos bem informados, mas pouco nos deixamos ser transformados. Hoje o Senhor está nos levando para essa realidade. Senhor, Espírito, eu estou aqui para que tu me expões na palavra e que a palavra me transforme. O meu relacionamento com a Bíblia, na minha oração diária com o Senhor, quando eu invoco o nome do Senhor, ontem foi falado, não faça no automático, não invocar, ó Senhor Jesus, não, você invoca, tem que ter a realidade, tem que perguntar, Senhor, eu estou invocando com a realidade? Eu estou orando com a realidade? Eu estou tendo encontro contigo quando eu oro de verdade? Eu não quero nada automático, Senhor. Me tira do automático. Me faça ter a realidade. Cada encontro com o Senhor, fresco como sempre. Cada encontro com o Senhor, real, vivo. E não uma coisa automática, que não vai nos levar para nada. Isso é distração. Nós temos que ter a novidade de vida a cada momento. Novidade de espírito a cada momento. E isso só pode ocorrer, irmãos, quando nós nos deixamos expor pela palavra por meio do Espírito. O Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. Ele nos ensinará todas as coisas. Nós temos que ter o depósito da palavra em nós. Temos que ter o depósito da Bíblia em nós. Não dependa do que os outros falam da Bíblia para você. Você tem que conhecer a Bíblia. E agora, o que você conhece da Bíblia, se permita confrontar com outros que conhecem a Bíblia também. Não para discutir, mas para ajudar mutuamente. O que você viu ali, irmão? Eu vi isso. Puxa, eu vi isso também. Não, eu vi também outra coisa. O que você viu? Vamos aprender a ter essa experiência e nós vamos crescer juntos. E o Espírito vai nos conduzir juntos a toda a verdade. Como diz em Efésios capítulo 4, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ó Senhor Jesus, para terminar, nós somos ensinados, né? Temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2. Esse aqui eu vou ler esse capítulo aqui rapidamente, a partir do versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Nós hoje estamos nas coisas de Deus. Então, para conhecer as coisas de Deus, precisamos que o Espírito nos guie. Quando? Em tudo. No quê? Em tudo. Tudo. Tudo é tudo. A todo momento. Nas pequenas e nas grandes. Não somos autodidatas nas coisas de Deus. Não.
nós temos que nos submeter ao nosso professor, ao nosso instrutor, ao nosso paracleto, que é o Espírito. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Aleluia, diz para o seu irmão, eu recebi o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Olha só o Espírito nos ensinando aqui. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Eu não sei conferir coisa espiritual com espiritual, mas o Espírito sabe. E eu tenho que aprender com o Espírito. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora, para terminar mesmo, já passei 2 minutos, Romanos 8, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. É a função do paracleto. Nos assiste significa, toma pela mão para te ajudar a como guiar. Você está fraco. O que significa fraqueza? Eu não sei viver no Espírito. Eu não sei andar na presença do Senhor. Isso é fraqueza. Então o Espírito nos toma pela mão para nos assistir nessa fraqueza. Aleluia. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aleluia, temos o intercessor. O paracleto também tem um significado de intercessor. Está intercedendo por você e por mim. Dia e noite, você está dormindo lá, seu sono de 8 horas, está lá o Espírito intercedendo. Tomara que o Francisco, quando acordar, acorde na minha presença. Tomara que o Batista, quando acordar, abra a boca invocando o meu nome. Tomara que quando o Arquimedes acordar, ele acorde pensando nas coisas do alto. Você acredita que o Espírito está lá intercedendo para você por isso? Certamente. E não somente isso. Em Hebreus 7 fala que o Senhor lá no trono intercede por nós. Louvado seja o Senhor. E aqui diz, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. A intercessão do Espírito por nós é segundo a vontade de Deus. Significa para nos levar para dentro de Cristo. Cristo é a vontade única de Deus. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Louvado seja o Senhor. A gente preparou isso aqui tudo, mas amém. O encargo foi liberado. E que o Senhor abençoe todos nós. Amanhã continua com a palavra do irmão Flávio, no mesmo horário, 8 horas, a partir do Polo de Bauru. Recomendamos que todos nós aqui liguemos nosso celular ou TV, vamos acompanhar. Se vocês não estão reunidos na igreja para assistir juntos, vamos todos acompanhar, as igrejas Polo também. E terça pela manhã, 9h30, com o irmão Miguel, amém? A partir do Polo de Uberaba. E louvado seja o Senhor, que o Senhor nos abençoe. Depois agora da comunhão, vamos gastar 5 minutos aqui, vamos compartilhar em pequenos grupos, nos despedimos dos irmãos que nos assistem pelo YouTube. Jesus é o Senhor. Amém.